Olá, esta semana duas pessoas me comentaram e trocaram ideias comigo a respeito de um sentimento que é bem interessante, bem peculiar. O nome dele é marasmo. E esse sentimento, ele invade muitas e muitas pessoas que estão no processo de despertar. É uma coisa assim bem peculiar, bem interessante da gente comentar. Eu penso que o processo de despertar ele começa a se incrementar, ele começa a dar pequenos saltos ocasionalmente. E nesses momentos, o nosso ego ele se sente muito ameaçado. Ele se sente assim, praticamente sem saída, né? O caminho é aquele, não tem como alterar, e isso incomoda. O nosso ego ele é uma estrutura psíquica muito importante. Nós não podemos viver no mundo sem ele. Nós não podemos eliminar o ego, não podemos matar o ego, não podemos cancelar o ego, destruir o ego, nada disso. A gente tem que ir além do ego, né? Nós temos que transcender o ego. Mas o ego, ele, nesse momento que o ser humano está no planeta, ele tem uma característica muito interessante, que ele se entrincheirou. Ele bloqueia os níveis inferiores da consciência, né? Os instintos, o corpo, porque isso representa uma ameaça muito grande para o ego. O corpo sente dor, sente prazer, mas sente dor. E boa parte das vezes a dor é mais intensa e incomoda mais. Os instintos tomam o corpo e tomam a mente de assalto e tiram ela do controle, e a gente acaba cometendo coisas impensáveis, coisas que não devem, ou que não são aceitas, ou que não são interessantes. Então, esses dois elementos causam tanto incômodo para o ego, que o ego simplesmente bloqueia eles, limita. Ao mesmo tempo, o ego bloqueia os elementos que estão acima dele. O espírito, a consciência. Por quê? Porque são elementos que são maiores do que ele, que sabem mais do que ele, que têm mais poder e capacidade do que o ego. Isso também é uma ameaça. Então, o ego da maioria das pessoas bloqueia esses limites superiores. Então, nós ficamos entrincheirados ali, né, presos num determinado limite, do qual o ego não tem muito o que fugir. Mas, dentro desses limites que ele impõe, a gente consegue ter uma vida muito ampla, muito cheia de experiências e coisas assim. Só que quando a gente está despertando, uma das principais funções que a mente executa é essa busca, né? Essa definição de objetivos e pesquisa e mais informação e mais embasamento, tudo racional, tudo muito explicado, tudo muito encadeado. E o processo de despertar nos leva além desse raciocínio, nos leva além do lógico. E isso é uma ameaça. Então, quando a gente chega em alguns momentos assim de estar juntando, né, o nosso ser, reunindo uma quantidade de energias que seriam usadas e que são usadas para despertar, isso implica não parar. Isso implica que a grande maioria das coisas do mundo perdem sentido. E muitas das coisas espirituais perdem sentido. Porque são todas coisas ligadas à mente, são coisas ligadas ao ego. São coisas que são alimentadas por eles. E aí o nosso ser, a nossa consciência, passa essa informação, passa essa mensagem que nada disso serve, nada disso adianta. Não adianta ficar buscando, não adianta ficar pulando de galho em galho, de onda em onda, porque não tem utilidade no momento. E isso é uma ameaça muito grande para o ego, para a mente. Né? Eles se sentem como se tornassem de repente inúteis. Como assim você não tem mais objetivos? Como assim toda essa gama de opções aí que está no planeta, nada disso te interessa? Como assim padrão de repetição? A gente nota, né, as coisas se repetindo, o mesmo padrão, a mesma frequência das coisas se repetindo.
Então surge esse marasmo. A mente acha que nada mais interessa, nada mais é útil, não precisa fazer mais nada. Muito chato isso, né? Muito chato. Por quê? É um reflexo, é um sistema de defesa que o ego utiliza. Para quê? Para permitir que a gente não vá além disso. Então a gente cai nessa armadilha e realmente a gente se desmotiva, a gente gasta aquela energia que a gente juntou com coisas que não deveriam, ou que não são úteis. A gente às vezes até entra numa depressão, ou entra num estado de euforia com as coisas, porque é essa busca, é essa saída que o ego está tentando para realmente não perder o controle. Para realmente impedir que o processo de despertar se intensifique, se alongue e cresça. E é isso que as pessoas passam, né? Aquela vontade de ir embora. Como assim ir embora? Não, quero ir embora, qualquer lugar serve, isso não dá mais. Quero sair do emprego, quero sair do relacionamento, quero sair da cidade, quero ir para o campo, não quero mais ficar no campo, quero ir para a cidade. Então, todas essas são tentativas infrutíferas, com certeza, no futuro, mas que por algum tempo nos perturbam, nos incomodam e nos fazem, infelizmente, gastar muita energia. Energia que poderia estar sendo utilizada para o processo de despertar, está sendo usada para manter o status atual do ego, de domínio, de controle, né, de condicionamentos. Então, esse processo de marasmo é ruim. Mas uma parte do processo. Também não tem como evitar isso. O que eu diria para vocês é: a vida está cheia de coisas. Há coisas interessantíssimas para se fazer, para se descobrir, para se avançar, para se conhecer, para se viver. Estar vivo é muito importante. Estar onde nós estamos hoje, neste momento, e reconhecer que isso é muito importante, que a consciência teve um trabalho imenso para nos colocar nesse momento hoje, é muito importante. E que não é essa má vontade do ego, que não é essa falta de percepção dele, de achar que está tudo parado, que nada mais tem graça, que nada mais funciona, que nada mais ajuda, que nada mais serve, que não é essa fuga, não é esse sistema de defesa que vai nos impedir de prosseguir. Vai nos atrasar, vai nos dar experiência, né? Vai nos dar um know-how melhor a respeito do processo, mas não é ele que vai impedir, é apenas uma etapa. Para alguns demora mais, para outros demora menos, depende do nível de condicionamento de cada um, né? Depende do nível de controle que o ego exerce, depende das crenças que nós estamos amarrando, nós estamos limitando nesse momento. Depende das nossas expectativas. E é apenas mais uma etapa do processo, certo? Mas o marasmo está presente, incomoda quase todo mundo que desperta. Não tem como fugir disso. Estando comentando sobre isso, procuro esclarecer um pouquinho, né? Faço isso nas terapias com as pessoas que eu atendo e compartilhando um pouquinho no vídeo com vocês. Era isso, então, obrigado.